Falar um pouquinho agora do Will, Sim. né? O pastor Will, que há 3 anos atrás decidiu dizer sim para o chamado, definitivamente. Eu sou natural de Curitiba, Fábio. Nasci aqui, eu me criei aqui nessa cidade e eu nunca tinha ido embora da cidade. Curitibano nato. Curitibano nato do leite quente. Pra gente. Pra gente. Então, assim, é lógico, viajei por muitos lugares, mas sempre ou a trabalho, ou a compromisso. Mas sair da cidade para morar em um outro lugar, ou estado, ou cidade, nunca. Nunca. Então, por 20 anos, eu, a minha esposa, nós entendemos que aqui nessa cidade Deus nos preparou. Deus nos forjou nessa cidade. Há 3 anos atrás, nós tomamos uma decisão. Eu conheci a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que eu não conhecia. Não tinha noção que existia essa cidade no mapa. Porque até quando se fala de Rio Grande do Sul, o que te lembra? Porto Alegre. O que mais? Churrasco. Churrasco. Não tem como lembrar do Rio Grande e não lembrar de churrasco. Chimarrão. Chimarrão, o que mais? Gaúcho. Gaúcho. Música gaúcha. Mas Gramado, Canela. Rapaz, falei tanta coisa. Esqueceu? Não lembrei do melhor lá do Rio Grande do Sul, né? Gramado. Você acabou de falar, o melhor do Rio Grande do Sul. Eu quero. A mulher já não gostou muito. Oi? A mulher não gostou muito. Você vai ter que De Gramado? Você vai ter que levar ela lá de novo agora. Você esqueceu? Eu não cheguei a levar ela em Gramado ainda, não. Então vai ter que levar. Mas veja uma palavra que você acabou de falar. O melhor do Rio Grande do Sul. O melhor do Rio Grande do Sul é o quê? Gramado, Canela. Não, é Passo Fundo. É Passo Fundo? Pro senhor, né? Não, acredite. O que tem lá em Passo Fundo? Cara, é aí que está a chave da questão. Porque nem eu conheci. Todo mundo conhece o Rio Grande do Sul, às vezes conhece por Porto Alegre, conhece Gramado, Canela. Mas o Rio Grande do Sul é um estado gigante. Tem muitas outras cidades. E é aqui que talvez eu entro agora falando para você que o Evangelho. Talvez nós vamos apresentar alguns dados aqui que muitas pessoas não sabem disso. Mas se você puxar no Google agora ali e colocar assim, quais são os estados menos evangelizados do Brasil? Puxa aí, Léo. Já vai aparecer aqui. Vai aparecer o Rio Grande do Sul. Eu não sei se ele está no primeiro, segundo, terceiro. Se eu não me engano, ele vai estar abaixo ali do Piauí. É isso? Piauí? É o nome Piauí. Piauí. Mais ou menos, desculpa. Quais são os estados menos evangelizados do Brasil? E eu descobri que o Rio Grande do Sul está nesse ranking. Que o Rio Grande do Sul é um estado que faz parte desse ranking de um dos estados menos evangelizados do Brasil. Se eu não me engano, tem alguma coisa até do Datafolha no Google. Tá? Dá uma olhada ali. E isso me chamou muita atenção. E aí, por uma situação em que uma pessoa atendia essa cidade com um grupo pequeno de pessoas, me apontou essa cidade. Eu te falei que quando alguém desenhou para mim ir embora ao Rio Grande do Sul, Fábio, eu fui extremamente resistente, cara. Se você hoje pudesse sair daqui de Curitiba, eu sei que você é da Bahia, né? Sim. Menos Bahia, tá? Porque talvez a tua terra natal, e você vai dizer, eu voltaria para Bahia. Mas se você pudesse escolher hoje, onde você escolheria para morar? Para morar? Para morar. Sair de Curitiba. Sair de Curitiba. Se você pudesse ser assim, não, eu vou escolher um lugar para morar. Para sair de Curitiba para escolher outro lugar é difícil. Porque eu vim da Bahia para cá, eu conheço outros estados, mas, na minha opinião, no Brasil, não existe lugar melhor para se viver do que Curitiba. Você ama essa cidade? Eu aprendi a amar Curitiba. Então, para eu sair daqui é difícil, a não ser por oportunidades. Veja bem. Eu pensaria o quê? São Paulo. Sim, daí dentro daquilo que você está construindo, talvez para a tua vida, você vai pensar numa grande metrópole. Isso. O que eu pensava como pai? Agora eu vou ter um olhar de pai. Sabe qual era a minha pesquisa? Eu procurava as cidades mais seguras para se morar no Brasil. E que tem a melhor qualidade de vida. Onde estão essas cidades? Paraná. Santa Catarina. Santa Catarina?
tem aí, se você for ver, se eu não me engano, Jaraguá do Sul, ela Jaraguá é mais segura. é a cidade mais segura para se morar no Brasil. Então, assim, como pai, eu sou pai de 2 meninas. E eu falei, cara, eu tenho que procurar um lugar para mim morar que tenha segurança e qualidade de vida dentro do Brasil. Então, eu comecei a procurar e isso se tornou uma busca para mim. Eu já tinha entendido que o nosso lugar não era mais em Curitiba há um bom tempo. E Deus estava ali trabalhando, nos forjando para nos enviar. Mas eu pensei que eu ia colocar em prática a minha vida profissional. Eu sempre fui um gestor na área comercial. Administrei algumas empresas, fiz a gestão comercial de algumas outras empresas. E eu disse assim, eu vou chegar em qualquer cidade dessa e profissionalmente eu me encaixo em qualquer lugar. O importante é eu morar bem, viver bem. Eu sempre pensei assim. E nessa fala toda eu dizia assim, qual é o último lugar no mundo que eu vou morar? Rio Grande do Sul. Não gostava do Rio Grande do Sul? Cara, eu não sei te explicar bem assim, mas alguns lugares que eu conheci, eu dizia, não, isso para mim não serve. Porto Alegre é uma... Então, assim, eu dizia, não, isso aqui para mim não vai. E aquilo criou uma certa resistência. E eu me lembro quando esse amigo me convidou para ir conhecer Passo Fundo, que ali havia um grupo de pessoas que estavam sedentas por Jesus, pelo Evangelho, e que havia uma possibilidade enorme de plantar uma igreja e se tornar uma grande igreja. Eu olhei para ele e disse assim, amigo, na boa, o último lugar que você vai me ver morar é Rio Grande do Sul, esquece. Não tinha pretensão nunca. Nenhuma. E ele simplesmente, antes de desligar o telefone, disse assim, cara, eu vou orar por isso. E eu tinha o meu negócio aqui na cidade. Eu estava muito bem estabilizado e estruturado aqui na cidade de Curitiba. Nos últimos 10 anos, eu consegui me estruturar financeiramente. Eu estava bem. Entende? E eu estava bem com a família. Eu estava bem em tudo, cara. Sabe quando tudo está bem, assim, você diz, acho que tem até alguma coisa de errado, né? Entendeu? A gente desfrutando, eu e minha família, a gente viajando. Eu sou um amante do motociclismo, então eu pegava a moto, colocava minha esposa, a gente saía fazer viagens. Em 2020, eu acho, não, 2019 foi um ano antes da pandemia ali. Eu e a minha esposa, a gente fez 14 viagens no ano de moto. Uau! Além de ser amante, estava rico, né? Não. Léo, imagina o homem fazer 14 viagens no ano, só pode estar rico. Né? A viagem vai ser 50 km. A viagem pode ser aqui em São Luís do Purunã, ali, entendeu? Tá. Acho que ele fazendo Rio Grande pra cá já não é uma viagem. Então, assim, mas a gente desfrutou muito, a gente aproveitou muito. Então, sabe aquela fase que você diz, cara, eu acertei, tá tudo bem, uau, é isso mesmo. E aí ele falou, cara, eu vou orar. Eu falei, cara, pode orar, mas Rio Grande do Sul, não, esquece, não existe possibilidade. E naquela noite, Fábio, algo mudou dentro de mim, cara. Algo mudou dentro de mim. O que você sentiu? Cara, o pior incômodo que eu já senti em toda a minha vida, na questão de começar a gerar algo dentro de você, assim, de um lugar ou de uma pessoa, sabe, um sentimento. Não sei se você já teve esse sentimento, aquilo que parece que te dá uma sensação de angústia, mas não é de algo mal, é de algo que está para acontecer. David Wilkerson, que pregou sobre isso, né? Um chamado à angústia. Um chamado à angústia. É quando você sente uma angústia por fazer o que Deus quer que você faça. E aí, Fábio, naquela noite eu falei, cara, eu vou pesquisar sobre essa cidade. E eu entrei no Google e comecei a pesquisar quantos mil habitantes tinha na cidade, qual era a renda per capita da cidade, como que era a questão. Aí eu fui vendo, né? Passo Fundo é uma cidade que ela é conhecida por sua qualidade no aspecto saúde, educação. É uma das cidades que tem também uma das maiores rendas per capita do estado. Segurança. Segurança. É uma cidade segura, uma cidade limpa, organizada. Eu fui olhando tudo isso. E um dos pontos que me chamou muita atenção, uma grande universidade dentro da cidade. A minha filha estava prestes a fazer o vestibular. Eu fui atrelando tudo isso e, Fábio, a história é muito longa, mas nós paramos o nosso negócio que nós tínhamos, estávamos já ali naquele período de pandemia, a gente deu uma pausa para fazer uma viagem
E eu passei por Santa Catarina, porque eu disse assim, eu vou escolher a cidade que eu vou morar. E eu passei por Santa Catarina e até escolhemos uma cidade para morar em Santa Catarina. Mas esse meu amigo entra em contato comigo no meio da viagem e diz assim, vem pregar na minha igreja. Você está em viagem mesmo? Dá um pulinho até o Rio Grande do Sul. Vem pregar na minha igreja. Eu falei, estou de férias, nem quero pregar. Né? Tem gente que pega férias, vai tirar férias para ficar pregando. Né? É verdade. Mas eu não. Eu conheço alguns assim. E eu estava de férias. Eu disse assim, não quero pregar. Eu disse, não, mas vem pregar aqui. Aí eu fui, estendi um pouquinho a viagem e fui pregar lá. Aí preguei num dia na igreja, o qual ele é pastor, responsável, presidente. E aí ele chegou para mim e disse assim, vamos dar um pulinho comigo em Passo Fundo? Eu disse, cara... Por quê? Não, porque eu tenho que ir lá e a gente precisa ir atender lá o pessoal e tal. E aí a gente foi. Nesse trecho em que a gente foi de Gravataí ali, Porto Alegre, o entorno ali, até lá dava um entorno mais ou menos de 4 horas. No caminho voltou aquele mesmo sentimento. Falei, algo vai mudar. Algo está mudando. Depois de 4 horas de viagem, quando eu chego exatamente na entrada da cidade, Deus fala comigo. E eu vou falar uma coisa para você. Há muito tempo eu não ouvi aquela voz. Inconfundível. Porque a gente... Eu não sei se você já passou por isso. Nessa caminhada nossa ministerial. A gente vive muito no automático. Sim, sim. Concorda comigo? Se não tomarmos cuidado, a gente só vive mesmo... Só no automático. É só cumprir a agenda. Uhum. Então, a gente tem tanto compromisso, a gente tem tanta agenda e a gente não para ouvir a voz dele. Tem uma frase até que diz assim, que às vezes a gente se ocupa tanto com as coisas de Deus que não tem tempo para Deus. Uau. E, Fábio, eu ouvi aquela voz que há muito tempo eu não ouvia de uma forma muito nítida. Quando eu entro na cidade de Passo Fundo, eu ouço Deus dizendo assim, eu estou entregando essa cidade nas tuas mãos. Uau. E eu estava no banco da frente, eu olho para trás, a Dai já me conhece. Algo mudou. Ela colocou a mão na cabeça, tipo dizendo, meu Deus, não pode ser. A gente foi, participou do grupo ali, depois a gente jantou. E no retorno, esse amigo, ele para o carro e ele diz assim, tem alguma coisa para você me dizer? Antes da gente tocar a viagem voltando para Porto Alegre. E eu falei para ele assim, eu tenho. Ele disse, o que você tem para me falar? E eu disse assim, Deus falou comigo. Ele está entregando essa cidade nas minhas mãos, pode contar comigo. E eu vou vir assumir essa cidade. A minha esposa, mas você nem falou comigo. Eu falei, mas já está decidido. Porque talvez se eu perguntasse para você, eu acho que você não ia querer vir mesmo. Eu falei, amor, Deus falou comigo. E eu, quando eu olhei para ela e disse assim, Deus falou comigo, e ela disse, se Deus falou com você, meu amor, tá feito, a gente vai vir para cá. Cara, minha mãe estava no hospital. Eu achei que a minha mãe tinha melhorado e 1 hora depois eu recebi uma mensagem dizendo que a minha mãe piorou. Quando eu disse o sim, eu recebi 1 hora depois, mais ou menos, uma mensagem que a minha mãe tinha piorado. Eu falei, tem que voltar urgente para Curitiba. Mas o convite está aceito. E a gente veio alinhando as coisas, eu sentei com a minha esposa e ela disse assim, mas quando que a gente vai vir? Eu falei assim, o mais breve possível. Vamos chegar em Curitiba, vamos ajustar as coisas, organizar as coisas e vamos embora. E naquela semana que eu voltei para Curitiba, minha mãe faleceu. E eu entendi que ali estava um ciclo se encerrando na minha vida. E aí vieram muitas outras confirmações, né? A minha filha chegou, e isso eu nunca vou me esquecer. Isso não tem como se esquecer. Nós estávamos aqui em Curitiba ainda, andando dentro do carro, e a minha filha Carol, que possivelmente está assistindo a gente também, está ligadinha lá, ela dentro do carro, ela disse assim, papai,
eu tinha dito para você, porque uns dias antes ela disse, pai, eu não quero ir para essa cidade, mas ela falou assim, papai, eu tenho algo para dizer para você. A decisão já foi tomada? Eu disse, sim, filha, a decisão já foi tomada, nós vamos embora. Porque tudo foi um susto, imagine, a gente nunca se mudou. Aí, de repente, você pega assim e diz, cara, como que você vai embora para uma cidade? Quem que você conhece lá? Ninguém. O novo assusta, né? O novo assusta. Mas, e como é que você... Não sei. Mas já existe uma igreja? Não. Mas tem som? Não. Tem membro? Não. Mas o que que tem? Nada. Me fale uma coisa. Sério mesmo. Quantos anos você tem já, ministerialmente falando? Ministerialmente, 16. 16 anos. Quantos você... De fé, não. De fé? 16 vai ser... Ministerialmente, vamos colocar 10 anos. Quantos que você já conheceu nesse período que foram plantar uma igreja numa cidade que ele não conhece ninguém, que não tem nada, e ele começa do nada? Pouquíssimos mesmo, que foram missionários, vocacionados realmente para aquilo, mas foi enviado pelo ministério, né? Então, assim, você imagine só que a gente chega numa cidade onde não tem som, não tem igreja, não tem nada. Acostumado sempre, às vezes, estar em algumas situações, onde você chega está tudo pronto. E não foi enviado. E eu não fui enviado. Eu fui enviado literalmente por um chamado, uma vocação. Eu entendi que ali era o momento de assumir aquilo que Deus estava me dando. Desafiador. Totalmente desafiador. E a minha filha olha para mim e diz assim, papai, aonde você for, eu vou junto, porque eu confio em você. Uau. Cara, para mim aquilo é minha filha, cara. Então, se a minha filha que me conhece do dia a dia está dizendo assim, papai, para onde você for, eu confio em você, eu tô junto. Uma semana depois, eu juntei todas as minhas coisas e fui embora para o Rio Grande do Sul, cara. Passo Fundo. Passo Fundo. Foi a minha parada. Saí daqui e fui parar em Passo Fundo. Conhecia alguém lá? Ninguém. Só aquela família? Só aquele grupo, um primeiro grupo de pessoas que nos receberam, mas a gente não conhecia eles. Não havia uma amizade. Não... Eles simplesmente estavam dizendo, nos cuidem, nos pastoreiem. E nós, então, tá bom, estamos aqui. Era uma ovelha sem pastor. Ovelha e sem pastor, naquele exato momento. Agora vem o grande desafio mesmo, que eu falei para ti. Cara, isso é o mais louco de tudo, Fábio. Porque nós já vimos pessoas fazer isso já. Mas e na pandemia? É, loucura. Em meio a uma doença mundial em que muitas igrejas estavam fechando, nascer uma igreja é milagre. É loucura, é milagre, é tudo misturado. Cara, nós chegamos há 3 anos atrás em Passo Fundo em lockdown. Onde estava tudo fechado, onde não podia haver movimentação nenhuma. Enquanto as igrejas que já estavam ali firmadas, consistentes, existentes, estavam fechadas porque não podia fazer culto, nós estávamos chegando na cidade para plantar uma igreja. Paradoxal, né? Entra na contramão. Na contramão totalmente. E aí nós conseguimos uma sala, e aí através desse Pegando Grupo eu compartilhei contigo, porque uma cidade como a nossa tem muitos hospitais, e tem um hospital lá que tem milhares de funcionários. Imagine, os hospitais estavam um caos. Quem é que queria ter contato com médico e enfermeiro? Ninguém. Ninguém. As pessoas se assustavam quando via alguém de jaleco. Tá saindo do hospital, então tá saindo cheio de Covid. Você olhava alguém do hospital, no entanto que as pessoas trocavam a roupa, faziam toda aquela, né, aquele trabalho justamente para as pessoas já não ter aquela coisa, ixi, trabalho no hospital, ou tá cheio de vírus essa roupa, tem que... E todo mundo se afastou desse público, e nós fomos também na contramão de tudo isso. Porque nós tínhamos uma sala onde ainda não era igreja, era um pequeno grupo, e quem é que mais frequentou nesse período essa sala? Os médicos, os enfermeiros. O pessoal do hospital. Porque era como se fosse o melhor momento para eles. Agora é a hora de chorar. Agora é a hora de buscar socorro. Aonde? Na alma. É porque enquanto eles estavam dando cura para muitos doentes, a alma deles era afetada. A alma deles né? estavam doentes. As emoções.
E aí, Fábio, foi aonde que nós começamos ali, cara. E assim, ó, foi uma loucura. Foi uma loucura, literalmente, assim. Deus começou a salvar pessoas, Deus começou a trazer pessoas. E daquele pequeno grupo ali de 6 pessoas se tornou 15 pessoas. De 15 pessoas se tornou 30 pessoas e não cabia mais naquela sala. E eu disse, agora o que eu vou fazer no meio de uma pandemia? Para onde que eu vou? Todo mundo fazendo culto escondido, culto online. Eu falei, agora? Isso foi em dezembro de 2020, mais ou menos ali. Fábio, eu fiz a pior loucura da minha vida, cara. Todo mundo desesperado. E eu comecei a fazer, sabe o quê? Lançar palavras proféticas sobre a cidade. Uau. E eu comecei a declarar sobre todos que estavam ali naquela sala. Eu disse assim, nós seremos a primeira cidade a ser curada do Covid. E eu comecei a declarar isso. Eu fui declarando sobre aquela cidade. Eu disse, nós seremos a primeira cidade a receber uma restauração do Covid. E eu fui declarando. Eu falei, cara, eu tenho que entrar nessa guerra. Eu preciso batalhar nisso. E eu vou entrar e vou declarar que isso vai acontecer. E ali começou a acontecer. E eu me lembro até hoje que próximo ali do dia 20 de dezembro, estava chegando o Natal, eu disse assim, gente, nós vamos fazer um recesso. Recesso. Para passar o Natal, vocês vão passar com a família de vocês, o Ano Novo com a família. Mas dia 10 de janeiro nós vamos inaugurar a nossa igreja. Todo mundo se olhou e disse assim, como? Que igreja? Como? Eu dei a data, Fábio. Eu não tinha nem olhado no calendário, cara. Eu falei assim, não, eu vou declarar no reino. Eu vou declarar no mundo espiritual. E vai nascer uma igreja nessa cidade. E eu disse, dia 10 nós vamos inaugurar a nossa igreja. E aí terminou tudo. Uma das pessoas que iniciou com a gente naquela época, ele chegou para mim e disse assim, pastor, nós vamos começar essa igreja aonde? Eu disse, não sei. Eu disse, nós vamos colocar as pessoas para sentar onde? Eu disse, eu também não sei. Mas e o som da igreja? Eu falei, nós não temos, mas nós teremos. E Fábio, cara, em janeiro nós inauguramos a igreja. Uau. Em janeiro nós inauguramos a igreja no meio de uma pandemia. Eu tive som emprestado. Pessoas da cidade que souberam e que tinham um som guardado, me cederam o som, me emprestaram o som para mim fazer o meu primeiro culto. E aí a pergunta que não quer calar, e aonde que as pessoas sentaram? Eu pedi para cada um levar a sua cadeira. E o pessoal levou. E cada um levou a sua cadeira, Fábio. Quantas pessoas inicialmente? Nós fizemos o primeiro culto com 56 pessoas. Que benção. Naquela noite tinham 56 pessoas. Lógico, né? Eu pedi para todo mundo sentar bem distante, todo mundo de máscara. Mas haviam 56 pessoas. Muitos ficaram até curiosos, vamos lá conhecer. Mas naquela noite nós inauguramos. A maioria das pessoas levou cadeira de praia. A cadeirinha. E chegaram lá com as cadeirinhas. E foram ajustando, montando. E a gente fez o culto. E ali nós inauguramos a primeira noite de culto da nossa igreja. E agora se findou um ciclo, né? Em janeiro desse ano, 3 anos que nós estamos lá. Maravilha. O senhor fala com muita paixão essa história. Sente isso, com muita sensibilidade, com muita vida. Porque realmente é o sentimento da sua alma, é a sua grande conquista? É a minha grande conquista. Eu falo para você, até vindo para cá, eu falei para um amigo, eu disse assim, cara, eu estou vivendo o melhor tempo de Deus na minha vida. Eu estou vivendo o melhor tempo. E eu falo para você, se você me perguntasse hoje, você pensou em desistir em algum momento? Várias vezes. É porque, às vezes, as pessoas veem as grandes conquistas, mas não sabem as lutas nos bastidores, né? Você sabe, uma frase que me marcou muito nesses 3 anos. Você já deve ter ouvido muito isso. Quando eu cheguei lá, a primeira frase que eu ouvi, sabe qual foi? Tamo junto. Já ouviu isso? Já. Mas a pessoa falou um tamo junto diferente, tá? De tanto ouvir tamo junto, eu não acredito mais. A pessoa... Eu quero que você preste atenção. A pessoa olhou para mim e disse assim, tamo junto, até depois do fim. Uau!
Foi igual o Pedro, né? Foi igual o Pedro. Foi possível, eu morro contigo. Se for possível, eu morro contigo. Aí depois, tu és um dele. Nem conheço. Não conheço. Mas você fala como ele. Não. Mas eu te vi com Você ele. lembra ele? Olha você, o mesmo jeito, cara, tu tá muito parecido. Não, não sou eu. Cara, a frase que mais impactou a minha vida foi essa. Tamo junto até depois do fim. Estamos junto? Não, estamos não, né? É Tamo. o tamo junto. Hashtag ainda, né? Hashtag tamo junto. Mas essa foi... Eu nunca tinha ouvido isso. Até depois do fim. Caramba.